Bom, e a aprovação dessa lei que flexibiliza a lei das estatais, além de facilitar e permitir com que o ex-ministro Aloysio Mercadante assuma o BNDES, também pode abrir caminho para que Jean Paul Prates assuma o comando da Petrobras. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Thiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, Thiago e todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Deputado, peço mais explicações a respeito dessa flexibilização da lei das estatais. De forma geral, ela reduz o tempo de quarentena para esses políticos assumirem um comando de grandes empresas, de estatais, né? Qual que é o impacto disso para a economia brasileira, pensando logo na reação também que o mercado teve ao anúncio de Aloysio Mercadante como novo presidente do BNDES? Ontem mesmo, quando fomos surpreendidos, com esse jabuti em um projeto que não tratava da quarentena, eu brinquei que o nome, inclusive, deveria deixar de ser quarentena, porque foi reduzido de 36 para 30 dias, de 36 meses para 1 mês, o período que impede aí políticos de assumirem cargos em estatais e agências reguladoras. O Brasil viveu, ao longo dos governos do PT, um uso corrupto das estatais para que se fossem ali feitas manobras de corrupção, financiamentos ilegais de partidos políticos, compras de voto no Congresso Nacional. E a lei das estatais veio no governo Temer justamente para buscar separar a política da gestão dessas empresas. É uma lei que vigora aí há pouco menos de 5 anos e que agora o PT mal voltou a assumir o governo e já está sendo jogada fora essa lei que trazia mais transparência e credibilidade às estatais. A reação a gente já viu ontem com o anúncio de Mercadante para o comando do BNDES e, infelizmente, creio que hoje os mercados vão reagir também muito mal a essa manobra que foi feita após as 10 da noite de ontem, na sessão plenária do Congresso Nacional, porque isso mostra claramente o interesse do novo governo e também do Centrão, que ajudou a aprovar essa modificação ontem na Câmara, em reassumir ali o controle político das estatais, nomeando nomes que são puramente políticos para poderem influenciar essas estatais. Nós sabemos muito bem aonde que essa mistura de políticos por estatais vai levar, como já levou nos governos anteriores do PT. Deputado, a gente segue agora para perguntas dos nossos comentaristas. Peço, por gentileza, perguntas breves e respostas também, diante do nosso tempo mais curto agora. Deputado Coronel Tadeu. Pergunta, Thiago, bom dia, prazer tê-lo aqui na Jovem Pan. A minha pergunta eu sou contra qualquer tipo de nomeação política para as estatais, qualquer uma que seja. Nesse caso, diminuir de 36 para 30 dias, qual a diferença faria você manter os 36? Porque se não fosse o Aloysio Mercadante, seria qualquer outro político. Bom dia, Coronel Tadeu. A questão é justamente isso que a gente chama dos revolving doors, que é aquelas portas giratórias que a gente vê o fenômeno da mistura do agente político com o gestor, com o executivo. Quando você tem um prazo de 36 meses, de 3 anos, você acaba separando bastante. Alguns dizem até excessivamente, eu acho que eventualmente poderia discutir se 3 anos é muito ou não, mas você evitaria que um senador, um presidente de partido, de uma hora para outra, com um período muito curto, onde ele teve ali uma ingerência muito grande na parte política de um governo, de um partido, virasse gestor de uma estatal que não tem como objetivo ali fazer política estatal. Eu acredito que elas nem deveriam existir, que deveriam ser privatizadas, mas considerando que elas existem, ela tem ali um papel de produzir determinado produto, determinado serviço, e inclusive tem vantagens competitivas em relação a competidores, a concorrentes que estão no mesmo mercado. Quando a gente mistura a política com isso, a gente está claramente dando um recado de que a estatal vai servir para um interesse puramente político. E, novamente, essa lei das estatais veio ali no bojo da Lava Jato, do histórico relativamente recente de governos do PT de uso político das estatais, que a gente viu que desencadeou em corrupção.
né? Então, a quarentena ela existe para separar o papel de um executivo da estatal do papel de um político que agora, infelizmente, se o Senado confirmar a alteração de ontem na Câmara, vão voltar a se misturar indevidamente. Deputado, a pergunta é de Diogo Schelp. Deputado, o primeiro turno deu vitória a muitos parlamentares, futuros parlamentares, que prometem fazer oposição ferrenha ao novo governo Lula, inclusive nessa questão do aparelhamento de estatais para uso político, que no passado levou a grandes escândalos de corrupção. No entanto, só o Novo e o PSDB orientaram o voto contra essa mudança na lei de estatais. Quer dizer, o que a gente pode entender disso? Não haverá oposição ao governo Lula? Olha, Diogo, essa é a pergunta que a gente se faz desde as eleições, né? Infelizmente, a gente tem visto a própria base do governo Bolsonaro no Congresso migrar rapidamente aí para um apoio ao governo Lula, né? Ontem nós tivemos 2 votações relacionadas a esse tema, uma que foi ali do texto principal do projeto, que nada tinha a ver com quarentena, que estava relacionado ali à questão da modificação dos limites de uso de recurso em publicidade das estatais, algo que nós também fomos contra, e foi uma vitória de 340 votos a 60 votos. Depois, quando o Novo fez um destaque especificamente em relação à quarentena, né, além do Novo, o PSDB e Cidadania, que já tinham votado contra o projeto principal, se eu não me engano, apenas o PL também foi contra essa mudança, o que fez reduzir a votação para 230 a 130 votos. Ainda assim, uma diferença muito grande, mais de 100 votos, né, o que mostra que a base do governo Bolsonaro já migrou aí para esse novo governo Lula. Nós teremos novos deputados entrando em fevereiro. Acredito que vai ser uma oposição como o Lula não teve nos seus governos anteriores, mas, infelizmente, pelo que estamos vendo até aqui, não vai ser suficiente para impedir que absurdos como esse aconteçam novamente, né? Então vamos precisar mais do que dos deputados de oposição da Câmara, de toda a sociedade pressionando o governo Lula para que não volte, para que esse novo governo não tenha aí os grandes escândalos de corrupção que tivemos nos governos anteriores do PT. Pois bem, conversamos com o deputado federal Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, a respeito dessas mudanças na lei das estatais aprovadas na Câmara. Agora esse projeto segue para o Senado. Obrigada pela entrevista, deputado. Bom dia.